você que acompanha o 14 News, a nossa equipe está hoje no Distrito Industrial 3, aqui na WF Estruturas e Sistemas. Pauta do dia, as eleições do CIESP, Diretoria Regional de Botucatu. Essas eleições que acontecem na próxima segunda-feira, dia 5 de julho. E nós estamos ao lado da Patrícia Dias, que é empresária, proprietária aqui da WF, que gentilmente nos recebe para esse bate-papo. Também ao lado do Leandro Amaral, atual diretor titular do CIESP de Botucatu. Primeiramente, Patrícia, bom dia, obrigado por nos receber aqui, tudo bem? Eu agradeço, seja muito bem-vindo aqui na WF nesta manhã. Leandro, tudo bem? Bom dia, Cleber, tudo bem? Obrigado por estar fazendo essa entrevista conosco, sejam bem-vindos. É um assunto que interessa bastante, não só Botucatu, toda a nossa região. O CIESP, Diretoria Regional de Botucatu, é composta por 28 cidades, diversas empresas que são associadas, tem um mecanismo muito grande na questão do desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, e a Patrícia, que é empresária, está compondo, está encabeçando a chapa que vai concorrer às eleições no próximo dia 5. Antes da gente falar dessa expectativa, dos desafios, quero saber do Leandro a respeito dessa atual diretoria, que teve início já em 2018, né, Leandro? Está terminando nesse ano, vai até o final do ano, com muitos desafios, dificuldades, especialmente por conta dessa crise econômica que nós vivemos, não só em função da pandemia, mas que foi agravada por ela. Como é que foi esse trabalho, ao longo desses anos e como é que vem sendo deixado um legado para a próxima gestão? Legal, Cleber, muito boa a sua pergunta. Nós assumimos a regional em 2018, então estamos aí com 3 anos e meio de gestão. A nossa gestão no CIESP ela é composta por 4 anos. Então, a cada 4 anos nós temos as eleições, como você citou. Esse ano é um ano de eleição para nós e o mandato novo começa em 2022. Então, o meu mandato se encerra em 31 de dezembro desse ano. Nós começamos em 2018 com uma boa expectativa. Nós tínhamos o país vindo aí para uma retomada bacana, nós tínhamos já sinais de crescimento em alguns segmentos, tínhamos uma perspectiva muito boa para a indústria como um todo. E começamos aí o primeiro mandato, o segundo mandato já com bastante evolução na questão do associativismo, que é o nosso principal negócio, Nós associamos empresas dentro do CIESP para fornecer a elas uma estrutura que elas sozinhas não conseguem adquirir ou ter na própria indústria. Então, ali nós temos um apoio muito grande na nossa sede em São Paulo, com vários departamentos específicos, departamento jurídico, ambiental, assim por diante, podem realmente trazer para esse associado um benefício muito grande no seu dia a dia. Então, esses 2 primeiros anos nós conseguimos angariar novos associados, demonstrar bastante para que essas pessoas conhecessem o nosso trabalho, a nossa estrutura, e também apoiando aqueles que já eram nossos associados. Dentro dessa demanda de crescimento, nós temos aí também um braço nosso do CIESP e da Fiesp, que são as escolas SESI Senai, onde com treinamentos específicos nós podemos qualificar profissionais para que dentro desse crescimento que vinha sendo sinalizado, tivesse também condição das empresas admitirem novos funcionários e se estruturarem para crescimento e produção, que é o objetivo maior da indústria. E fomos acometidos aí pela pandemia. No ano de 2020, nós tivemos logo no começo do ano, já começou a sinalizar no final de 2019 e no início de 2020 se concretizou. Realmente foi um baque muito grande. Nós, do segmento industrial, tivemos o privilégio de em nenhum momento estarmos dentro do enquadramento de empresas que teriam que parar, como o lockdown. Houveram sim algumas pausas, algumas paralisações pequenas, para que a gente pudesse também auxiliar aí no sentido de não disseminação da pandemia e tal, mas a indústria fez um trabalho, foi considerada como essencial, então um trabalho essencial que não podia parar, e foi feito um trabalho muito grande de conscientização, de adotação de protocolo de higiene de saúde, preservação, principalmente em consideração à saúde dos funcionários, colaboradores, e nós conseguimos superar. A indústria se adapta muito rápido, O empresário, o industrial, ele tem essa capacidade de tomar ação muito rápida, de fazer as coisas acontecerem de forma muito rápida. Então, a indústria conseguiu se adequar a essa realidade muito rápido e com isso a gente conseguiu passar pela pandemia sem maiores problemas,
no que tange a saúde dos funcionários. E principalmente colaborando, né, Leandro? Porque não só na questão da adaptação do novo momento, sim, mas a indústria forneceu os equipamentos necessários também para o combate à pandemia. Perfeito. Então tivemos uma participação significativa, até mesmo o Senai, em alguns momentos, né, se colocou à disposição e fizemos aí conserto de respiradores, né, que estavam nos hospitais aí parados por problema de peça, isso, aquilo. Fizemos a manutenção de forma gratuita e fizemos essa reposição para as prefeituras, não é? Nós tivemos uma participação efetiva também na crise do oxigênio, né? Quando nós tivemos aí deficiência com cilindros, as escolas do Senai também se mobilizaram em cima da estrutura Fiesp, Ciesp, organizando tudo isso para que esses cilindros pudessem sair da indústria e voltar para o mercado para atender a demanda de pico que teve naquele momento. E agora a gente tem o seguinte cenário, né, Kleber? Hoje as indústrias, umas sofreram menos, então se você pegar, por exemplo, o ramo alimentício, né? Então a indústria de alimentos sofreu pouco, no sentido de que a demanda de produção para ela não diminuiu, pelo contrário, aumentou. Nós tivemos outros segmentos que também tiveram, por exemplo, embalagem, né? E aí nós tivemos também alguns problemas específicos de material, matéria-prima, falta no mercado, etc. Estamos ainda. Ainda estamos vivendo isso. E outros segmentos sentindo mais, né? Então, segmentos que estão mais atrelados aí a transporte público, como que é o nosso aqui, coletivo também de rodoviário, muito atrelado muitas vezes também a turismo. Então, a gente teve, sim, alguns segmentos que sentiram mais, né? Embraer, por exemplo, no setor aeronáutico, que realmente teve um impacto muito grande nesse primeiro momento. E agora já vem sinalizando retomada. Nós já estamos hoje no momento onde nós já vemos alguma luz no fim do túnel e sabemos que existe um caminho já para começo de retomada. Ainda muito cedo, claro, mas já estamos nesse sentido. E se a Patrícia também quiser complementar alguma coisa, né, eu passo a palavra para ela para poder acrescentar alguma coisa nessa parte. Principalmente, eu acho que os desafios, né, da gestão anterior e da próxima é levar a indústria para um processo de inovação e cada dia mais dessa adaptação, porque o mundo mudou. Né? O mundo mudou, as situações, as relações trabalhistas mudaram. Então, assim, principalmente na minha pauta, né, no projeto, na proposta de trabalho para os próximos anos, é trabalhar com alguns pilares e um desses importantes é trazer propostas para os industriais da região, né, não somente de Botucatu para a região, e com pautas muito interessantes, por exemplo, da questão da competitividade através da reforma tributária. Ajudar os empresários e os industriais, nesse sentido, se o Ciesp não tiver as ferramentas, porque nós temos muitas ferramentas que podem ajudar, jurídica, infraestrutura, toda a parte de meio ambiente, a parte tributária. Se nós não tivermos dentro da nossa casa, nós vamos procurar a várias mãos. Né? Então, assim, no sentido de ouvir as dores do empresário, eu também sou empresário, o Leandro estava falando agora do segmento aeronáutico, que é o segmento que eu atuo aqui em Botucatu. Nós tínhamos uma perspectiva de retomada em 2023. Minha última reunião que eu tive recentemente com o CEO da Embraer, essa retomada já vai começar em 2022, olha que notícia boa, já estou empregando novamente. As adaptações que eu tive que fazer no início da pandemia, eu já retomei a questão do emprego, da empregabilidade, da parte dos treinamentos que a gente precisa ter, a questão da mão de obra. Mas acima de todas as coisas, é um conjunto, né? A gente estava até comentando aqui, não é só 2 mãos, são 4, 6, 8 mãos. Quantas forem necessárias. Quantas forem necessárias e principalmente a indústria ter a voz ativa, o poder e a oportunidade de colocar pautas importantes, porque nós sentimos a dor, nós temos as nossas necessidades internas e é importante que as pessoas fiquem sabendo e a gente tem a oportunidade de discutir essas pautas que é tão importante para o desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que seja perpétuo. Né? Eu acho que essa palavra é perpetuação, o que nós queremos dos próximos 4, próximos 8 anos, etc. Então, eu acho que é importante ressaltar essa importância de nós trabalharmos em conjunto com essas pautas interessantes aí. A pauta indústria, certamente, ela traz inúmeros assuntos, né, para que a gente possa discutir, analisar e principalmente projetar muitas coisas.
Você é uma pessoa extremamente influente em Botucatu, tem uma participação importante, não só pela implantação e instalação da sua empresa aqui, geração de emprego, desenvolvimento econômico da cidade, mas principalmente pelo conhecimento técnico que você trouxe, na questão do APL mesmo, aeronáutico, aqui para o Parque Tecnológico, a questão da sua participação no NJE estadual, né, trazendo ideias para que a gente possa discutir tudo isso. Agora eu queria saber, competência e currículo de sobra para poder angariar, né, para poder estar à frente encabeçando uma chapa como essa do CIESP. Mas o que representou para você? Como surgiu esse convite e como para você particularmente isso soou ao ser convidada para poder fazer parte do CIESP? Primeiro, mais uma vez, obrigado pelo Leandro, Edinho e o Pedro pelo convite, né, por terem em algum momento lembrado da Patrícia. Que acho que agora também vale a pena, porque nós estamos aqui com o Leandro Amaral, que é o diretor titular, e vale a pena citarmos também, né, que é o Edinho Batistão, o primeiro vice-diretor, e o Pedro Cardoso, o segundo vice-diretor, também empresários aqui de Botucatu. Primeiro, assim, quando eles vieram conversar comigo, eu fiquei até surpresa, porque a gente já conhece a casa por conta dos trabalhos do NJE, e a questão, assim, levar o desenvolvimento, ter a oportunidade de levar o desenvolvimento da indústria, trazer o desenvolvimento sustentável para a região, que a gente já levanta essa bandeira pelo NJE há quanto tempo, né, que eu fui coordenadora. Até o final desse ano eu sou diretora estadual em São Paulo, desse núcleo. Então, assim, a gente já traz na veia essa militância em relação à indústria, né, ao desenvolvimento dela. Mas, principalmente, como eu já estou aqui na região já há 14 anos, sinto algumas necessidades, então por que não trazer à tona, né, e a oportunidade de realmente erguer a voz e trazer pautas realmente relevantes, importantes, o processo de inovação. Para mim, tem sido assim, bastante interessante pensar em ser diretora do CIESP, né, como desafio próprio, como desafio de mulher, né, a primeira mulher a ocupar esse cargo depois de 70 anos de fundação. A ADR de Botucatu é a terceira regional do estado de São Paulo a ser formada. Então, realmente é um desafio honrar todos a administração anterior e trazer um toque feminino, um toque multitask, né, para a regional. E principalmente a questão do propósito, né? Eu acho que realmente esse convite ele veio para chancelar por que eu estou aqui em Botucatu há 14 anos. Né? Existe um propósito de ter saído do Vale do Paraíba há tanto tempo, ter deixado minha família, filho lá, vim para cá, enfrentar todos os desafios que o empresário enfrenta todos os dias, mas principalmente poder estar num lugar onde eu consiga estar desenvolvendo ainda mais a questão da indústria e principalmente pessoas. Né? Minha missão é realmente transformar a vida das pessoas e que eu possa, através deste cargo, né, que eu estarei, poder transformar e levar uma voz mais ativa em prol das pessoas, do industriário, das suas necessidades e trazer inovação e parcerias e desenvolvimento para a região. Você falou a respeito... Se me permite, eu queria fazer um gancho nisso que a Patrícia falou. Acho importante a gente pontuar algumas coisas que, primeiro, nós tivemos, como a Patrícia falou, né, nós temos uma regional que o ano passado completou os seus 70 anos de existência. Então, nós tivemos vários diretores aí que nos antecederam e, como roubando a frase do meu primeiro vice, o Edinho, né, como ele diz sempre, cada um pôs um tijolinho lá, né, a sua moda, a sua maneira, com suas especialidades, com a sua forma de ser, cada um fez um pouquinho pelo CIESP, né, e hoje o CIESP é o que ele é hoje. Então, graças a todas essas pessoas, não só a nível de infraestrutura, mas muitas conquistas, são várias. Poderia listar aqui inúmeras conquistas, onde o CIESP, como entidade, através das suas representações, né, participou efetivamente para que a gente tivesse um desenvolvimento de Botucatu e da região como um todo. Então, é uma entidade muito importante, tem uma parcela significativa e considerável dentro do desenvolvimento da cidade e da região. Eu, quando assumi em 2018, tinha pela frente um grande desafio, que era, além de manter tudo que já estava acontecendo, funcionando, tínhamos uma perspectiva muito boa pelo momento do país, que havia uma ideia de crescimento muito grande e tal, possibilidade, né? Mas
eu tinha comigo um desafio que era trabalhar dentro do CIESP. Né? Geralmente, quando você fala de uma entidade como essa, você imagina o diretor trabalhando para fora, né? Ele trabalhando lá na linha de frente, né? Junto com a imprensa, né? Na mídia, dando entrevista, falando de números e tal. Eu sabia que isso precisava ser feito, mas eu tinha comigo também que nós tínhamos que fazer um trabalho interno muito grande. Porque a entidade, ela é uma entidade, né? Aqui nós temos 70 anos, mas nós temos, né, já mais de 80, 90, 100 anos de entidade, enfim, que precisa ter modernização, precisa ter uma evolução. Como foi dito pela Patrícia anteriormente, nós vivemos um momento que está proporcionando para a gente novas experiências, né, um avanço muito rápido tecnológico, e a entidade precisa acompanhar isso. Não é? Então eu tinha comigo que a entidade precisava passar por uma reestruturação, principalmente na regional falando, onde a gente pudesse olhar para o futuro. E eu fiz um trabalho então interno, acompanhando muito o que se fala hoje nas indústrias, nas empresas, nos negócios como um todo, quando você fala da sucessão. Né? Então o pai vai lá, ele monta uma empresa, e a empresa vai super bem, cresce, se desenvolve e tal, e o pai, junto com a empresa, envelhece, e chega o momento da sucessão. Quem irá sucedê-lo? E aí é o grande trauma para a maioria das empresas, né? Porque não preparou o sucessor, ou porque o sucessor natural, que seriam os seus herdeiros diretos, não querem suceder aquele negócio, enfim, são inúmeros desafios e a gente vivencia isso. Fizemos até treinamentos, cursos, né, para desenvolver melhor a questão do sucessório. Isso é uma das bandeiras que existe dentro do NJE também. O NJE não existe por acaso, ele é uma transição para a sucessão desenvolvimento de liderança para a entidade. Não é? Então, olhando para tudo isso, eu imaginei que a gente precisasse fazer um trabalho realmente interno, e aí foi feito um trabalho muito grande de costura, de conversas e tal. Como é feita uma transição? Você não fizer uma boa transição, você tem rupturas, né? Rupturas onde você acaba tendo divisões até de 2 ou 3 chapas disputando o mesmo posto, e isso não é saudável. Em alguns momentos mas em outros, se a gente puder agregar pessoas, agregar ideias dentro de um contexto único, é muito mais saudável para todos, né? Não existe essa divisão, né? Eu sou a favor ou sou contra. A gente está vivendo um mundo muito polarizado nesse sentido, e nós ali tomamos muito cuidado para que isso não venha para dentro da nossa entidade. Até porque a linha é muito tênue, né? Muito tênue. E isso feito, eu tomei muito cuidado em fazer essa transição, junto com os meus pares, que são os vice-diretores, e nós colocamos os nomes na mesa. É assim que é feito, é assim que eu conduzi. Vamos colocar os nomes dos empresários da nossa regional na mesa e vamos ver aqueles que estão, né, realmente aptos nesse momento, que têm participação efetiva na entidade, que têm disponibilidade de trabalho e que têm algo a somar para que essa caminhada de 70 anos perdure aí por mais tempo. E assim feito, nós chegamos ao nome da Patrícia, do Silso, da Corse, e do Sandro também da STB, que é aqui, inclusive instalada aqui no distrito. Então, de óbvio, depois montamos todo o conselho, né? Aí sim com a participação já deles, né? Escolhendo as pessoas, informando. Então, assim, essa transição está sendo muito saudável para a gente aqui. E o nome da Patrícia não vem à toa. Ele vem em cima de uma série de coisas como você citou, um currículo que não precisamos discutir e de uma participação dentro da entidade muito efetiva. Né? Então, somadas essas duas características, isso fez com que ela fosse a pessoa indicada. Então, muito nos orgulha em ter uma pessoa da casa, porque ela é uma industrial, né? Ela está aqui no dia a dia, sabendo das dificuldades e conhece toda a estrutura da casa. Então, apesar de ser uma pessoa jovem, assim como eu também fui considerado na época, porque é um cargo de diretor, geralmente você olha para ele e imagina uma pessoa mais velha, de mais idade, que já tem um lastro maior de vivência, e nós percebemos que hoje essa inovação, até mesmo com relação às pessoas, né, utilizarmos ou podermos usufruir do conhecimento das pessoas mais novas, tem trazido uma oxigenação muito grande para a entidade. Isso mesclado com a sabedoria, com a experiência das pessoas mais velhas. Então, assim, mais velhas no bom sentido, né, mais experientes e que participam há mais tempo da casa, que
permanecem no conselho, podendo dar um apoio, podendo colaborar, para que ela possa fazer um bom trabalho daqui para frente. Até o processo sucessório, né, esse processo de transição, a gente já tem conversado, né, logicamente depois das eleições, de começar o trabalho desde já, né, desde agora, não é esperar o ano que vem. Então, exatamente esse processo de transição e essa parceria é muito saudável, até para já conhecer as pautas e já ir trabalhando, não precisa esperar o ano que vem. E eu te garanto que não vai ser fácil, porque ela está com o pé no acelerador e eu no freio. Então, assim, nós vamos ter que chegar no meio termo, porque ela vem com muito gás e é natural e é muito legal, né? E agora o que eu estou fazendo, né? Gradativamente colocando para ela quais são os caminhos, quais são as dificuldades, aonde ela tem que olhar, o que ela também vai ter que observar, porque é natural, né? Então é a transição. Nós estamos fazendo isso de uma forma bem serena, bem amigável, bem amistosa e está sendo muito bacana. Leandro falou desse gás, né, que a Patrícia está trazendo, e isso nos dá ganchos importantes, Patrícia, porque assim, cada região tem a sua particularidade, né, tem a sua vocação, tem a sua área de atuação que mais se destaca. Botucatu é um polo industrial fantástico, forte. E você também conhece o polo industrial lá do Vale do Paraíba, muito forte, reconhecido também por toda a importação, exportação, geração de emprego e principalmente o desenvolvimento econômico que trouxe para aquela região. Tem alguma coisa que eles se assemelham ou o que um pode ajudar o outro dessa sua experiência, desse seu conhecimento para poder alavancar ainda mais o nosso polo industrial aqui de Botucatu e região? Olha, realmente, como você falou, aqui em Botucatu, quando eu vim instalar a empresa aqui há 14 anos atrás, eu já vinha, né, já conheci, já fiz um benchmark em Botucatu e vi que tinha um grande potencial, né, mas com algumas deficiências, claro, da questão da infraestrutura, né, e com o tempo isso foi se adequando e melhorando, e a questão da tecnologia, né, eu vejo que, nós estávamos até conversando anteriormente, né, o Leandro, a parceria principalmente do Parque Tecnológico, né? Em São José nós temos um Parque Tecnológico extremamente desenvolvido, uma cidade que hoje é assemelhada às cidades smarts. Por que não trazer isso para Botucatu? Né? Para melhorar a condição de todos. Isso aí não é questão só da indústria, né? É a questão de todos. Né? Então, eu vejo assim que nós podemos fazer uma parceria, como você até mencionou a questão do cluster. Em 2017 nós fundamos, né, somos cofundadores do cluster aeronáutico aqui na cidade de Botucatu, mas teve depois pandemia, teve um monte de coisas, as coisas não conseguiram caminhar como deveria, mas os parques hoje em dia já estão, né, conversando novamente para trazer benfeitorias para cá e trocar essas figurinhas, né, como eu disse, né, nós temos que fazer essas parcerias, nós temos que ir atrás de pessoas que sabem fazer. Olha, se eu não sei, nós temos que ter humildade, falar, eu não sei, mas você sabe. Isso é até um princípio hoje que a gente fala da questão da modelagem, não sei se você já ouviu o que é modelagem. É um brinquedo do Lego, você tem várias peças, tem outras pessoas que têm outras peças que eu preciso para a modelagem do meu negócio. Eu faço muito benchmark em outras grandes empresas e eu consigo modelar para dentro da realidade do meu negócio. Então, eu acho que é muito importante, eles se assemelham, sim, na questão do potencial. Eu não tenho dúvidas e acredito que as pessoas que estão aqui, as autoridades, junto com o CIESP e outras instituições, né, importantes da região, se unirem, Botucatu vai se tornar o melhor ou igual a São José dos Campos e o Vale do Paraíba, eu não tenho dúvida. Principalmente essa questão que teve agora de ter uma micro-região, vai gerar desenvolvimento, vai trazer dinheiro, né, para pautas importantes. Mas, mais uma vez, a gente não pode esquecer da questão da indústria, que dentro da cadeia de desenvolvimento é o top da cadeia. Então, nós precisamos trazer, ter essa voz ativa e ouvir o que a indústria precisa, suas pautas, suas necessidades, para que a gente também possa estar ajudando. Então, assim, eu vejo que tem muita coisa bacana no Vale do Paraíba, né, principalmente a questão de tecnologia, de informação, que nós precisamos trazer aqui como polo para Botucatu. Por exemplo, tem polos importantes também na cidade de Sorocaba, bem desenvolvida a questão da indústria, a parte de maquinário, tecnologia, indústria 4.0, toda a engenharia disruptiva que hoje a gente vê e que podemos trazer aqui, e é uma das meus grandes anseios
de trazer todas essas ideias que eu tenho visto, caminhado e viajado aqui para a cidade de Botucatu. Você sabe, Kleber, que nós temos aí um ponto importante, pegando essa linha da Patrícia, que nós precisamos de diálogo. Né? Então, Esse nunca falha, né, Lili? o diálogo, ele é o construtor. O início precisa ser através do diálogo, não tem outra forma. Nós não podemos ficar olhando para o que está feito em outros lugares que estão mais desenvolvidos do que o nosso, e falar, olha, lá tem isso, e aqui a gente não conversar sobre isso. Não é? Então precisa haver a boa vontade de todos os envolvidos. Quando eu falo todos os envolvidos, a gente envolve aí então iniciativa pública, iniciativa privada, os empresários, a comunidade, todos os envolvidos com suas representações, em volta de uma mesa, discutindo, dialogando sobre o que é melhor para a nossa região, o que é melhor para a nossa cidade, para o nosso município, para todos que aqui estão. Quando você não tem diálogo, você tem decisão unilateral. Decisão unilateral, existe uma probabilidade muito maior de erro. Né? Você tem uma probabilidade de não acertar muito maior. Por quê? Porque você não ouviu todas as pessoas envolvidas. Né? Então é muito fácil. É como você querer construir uma casa. Eu sou o construtor da casa e eu não pergunto como você quer a casa, Kleber. Eu vou lá e construo uma casa para você e depois eu te chamo para morar na casa. Olha, Kleber, essa é a casa que eu fiz para você. Você gostou da casa que eu fiz? Estou te entregando a chave e tal. Você olha e fala, mas eu não queria isso, eu não precisava desse quarto, eu não queria piscina, enfim. Então a gente precisa dialogar antes. Né? É preciso sentar à mesa para conversar. E geralmente, inevitavelmente, nos diálogos a gente fala e ouve. Né? Muitas vezes a gente tem que aceitar que o que a gente está falando não é bom para todo mundo. Nem sempre é Nem tempo sempre agradável. Exato. Por exemplo, Mas é construtivo. Né? E nós, do CIESP, é importante ficar claro isso nessa entrevista, para todos que vão nos assistir, nos ouvir, estamos sempre dispostos a isso. A nossa porta nunca foi fechada para esse tipo de coisa. Né? Só que muitas vezes a gente, por algum motivo ou outro, a gente não é chamado, né, para participar das discussões. E aí nos cabe o quê? Quando surge uma entrevista como essa, citar alguns pontos que nós somos contrários, ou que nós achamos que poderiam ter sido feitos melhor, de forma diferente, que agregaria mais valor para tudo isso. E nós podemos não só ficar dando palpite, viu, Cleber? Porque é uma prerrogativa da nossa entidade pôr a mão na massa. Né? Eu posso citar um exemplo clássico aqui, que nós tivemos um problema aqui no distrito, recentemente com energia, onde nós entramos com a entidade para colaborar junto ao poder público da cidade e a associação do distrito. Sim. E nós conseguimos, através da nossa infraestrutura de São Paulo, contato direto com a CPFL de Campinas, a diretoria da CPFL Campinas, e um trabalho a 4, 5, 6, 8 mãos, como a Patrícia citou, nós temos uma segunda linha de alimentação para o distrito hoje, o que não havia há 2 anos atrás, por exemplo. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que se hoje precisa ser realizada uma manutenção na rede primária, ela pode ser desligada e ser automaticamente ligada à segunda rede de alimentação, o distrito não vai parar. As pessoas querem mais, óbvio, nós temos outros problemas e precisamos avançar, óbvio, mas esse já foi um primeiro passo, um grande avanço, que teve participação sim efetiva do CIESP. Dessa forma, eu citei isso como um exemplo, a gente pode colaborar em outras várias frentes, e eu acho que é uma perda não poder ter essa participação mais efetiva. Até porque, assim, dentro do princípio da governança corporativa, que é um dos pilares que eu coloquei para o próximo mandato, é exatamente trazer essas dores, essas realidades para o radar. Se eu não falo, se a gente não conversa, Kleber, eu não vou saber o que você está precisando e eu também não vou, você não vai saber da minha necessidade. Né? Então, assim, não tenho como te ajudar não também. Não tenho. Né? Então, assim, a gente tem que estar com alguns assuntos no radar mesmo. Né? Tem coisas que você vai absorver, vai entender e você vai delegar. E tem outros que você vai poder resolver. Essa prerrogativa do CIESP, coloca a mão aqui, de ter essa subestação. Ela é uma subestação que nos ajuda agora, ela é insuficiente para as nossas demandas, sim, mas vai surgir a oportunidade de você pedir mais, porque você já sabe os caminhos. Perfeito. Você já tem essa comunicação. Com esses poucos exemplos que vocês deram, e diante de tantas outras discussões, me parecem que não são poucas vezes, né? E muitas vezes
essas discussões tomam caminhos paralelos, em vez de estarem juntos. Né? Porque me parece, Patrícia, que é muito melhor você participar desde o começo de um planejamento na construção do que simplesmente você ser convocado ou convidado para corrigir rumos depois. Né? Isso custa muito mais dinheiro e atrapalha todo um planejamento. Né? E quando a gente fala dessa discussão e desse diálogo que é fundamental, eu lembro que no início do segundo semestre de 2011 já falava-se a respeito de uma crise econômica que poderia vingar no mundo. Muitas pessoas não deram bola. Isso foi pois é, a tal da marolinha, perfeito, muito bem lembrado. Isso foi se arrastando. As pessoas não pararam para conversar, para analisar, para se planejar, e depois veio aquela crise global que atingiu. Agravada agora porque até a gente teve um alento, né, de certa forma, a indústria, o comércio, todos os serviços se recuperando de uma certa forma, mas depois a pandemia veio e deu mais uma chacotada. E aí eu quero trazer agora essa fala sua, porque quando a gente fala em trazer indústrias, trazer emprego, porque a indústria é lembrada sempre nesse momento. Né? No momento da crise, precisamos trazer empresas, precisamos abrir indústrias para a geração do emprego. O que representa isso para a indústria, para o empresariado, essa questão do trazer indústria, da infraestrutura? Hoje, o nosso polo, nosso parque, né, industrial, ele está preparado para receber essas novas indústrias, para gerar emprego, para dar uma alavancada novamente no desenvolvimento? Quais as propostas que você tem para que isso volte à pauta, para que isso seja discutido desde o começo e não seja só um momento de correção de rumos, Patrícia? Olha, existe já o planejamento do Distrito 4, né? Isso, Distrito Industrial 4. 4. E aí eu acho que o Leandro pode me falar um pouco mais, se já teve essa discussão anteriormente, da questão da infraestrutura, né? Mas eu digo pela minha realidade aqui, né? Eu acho que precisa ser conversado, porque toda a estrutura ainda não é adequada para a indústria, ela pode ser adequada para outras atividades. Então, tem que ser procurado o CIESP e outras entidades. Então, a gente está falando aqui do CIESP, mas não é só o CIESP, tem outras questões que tem que ser, principalmente a questão da energia. Por exemplo, uma das pautas tem que sentar e falar: estou construindo um distrito, você vai ter subestação suficiente para colocar em grandes empresas aí, com prensas hidráulicas, com máquinas a laser, que tenham necessidade de uma grande infraestrutura energética, né? Quais são os projetos, né, que existe da questão solar, né? Existe um incentivo para colocar as placas solares. A gente sabe que existe um incentivo em linhas de crédito específico, que é uma delas que o CIESP, inclusive, levanta essa bandeira da eficiência energética, que a gente pode trazer para benefício das indústrias, que é inclusive uma coisa que eu estou vendo também, pleiteando para colocar aqui na minha empresa. Então, assim, existem realmente algumas alternativas para a gente colocar, mas assim, eu não vejo um movimento, pelo menos não chegou ao meu conhecimento, que isso está sendo discutido. Pode estar sendo discutido em outras esferas, mas não com os representantes da indústria. Porque é isso que me parece, Leandro, que essa conversa só vem à tona ao público quando interessa e quando a situação já está no limite acima daquilo que poderia chegar. A gente costuma chamar de prato pronto, né, Kleber? O prato pronto, ele é aquilo que eu te falei anteriormente. Eu faço uma casa e depois eu dou para você morar. Essa é a sua casa, né? Então, o que precisa? Precisa conversar, precisa de diálogo. E ninguém inventa a roda mais. Não é? A roda foi inventada um dia, ela vai sendo aprimorada. Né? Os distritos industriais de grandes centros desenvolvidos, como você citou mesmo, o Vale e outros, já existem lá distritos bem estruturados. Né? Como isso está sendo feito lá? Por que a gente não traz para cá essa expertise? Vamos lá ver como é que é e vamos trazer para cá? Vamos errar menos? Não é simplesmente eu pegar aqui uma área que eu tenho do lado do Distrito 3, abrir as ruas, colocar iluminação e asfalto, faço uma galeria de água pluvial e começo a doar terreno. A gente entende que esse é o caminho, mas pode ser melhor feito, melhor executado. Dá um exemplo para você. Até 2 anos atrás, a internet aqui do distrito era por rádio. Exatamente. Porque não tinha cabeamento aqui. Como que hoje eu quero trazer uma indústria 4.0, o meu segmento requer tecnologia e eu não tenho internet? Exatamente.
tiveram que pegar um cabeamento de lençóis e trazer aqui para o distrito. E aí você tem Que uma isso série é. de problemas, né? Você tem, por exemplo, o cabeamento que entra no distrito hoje, entra passando por cima da rodovia Marechal Rondon. Né? Então, vira e mexe, você tem um problema na rodovia, seja ele de qual magnitude for, que interfere para eles aqui no sinal, no dia a dia. A empresa, imagina uma empresa hoje para trabalhar, produzir sem internet. Não é? Então é impossível. É A gente impossível. só você está colocando pequenos não é? pontos, porque assim, são assuntos que pode, até por, não é negligência, a gente não está falando isso, mas que não estão no radar de quem está fazendo esse planejamento. Por isso que a necessidade de sentar com entidades importantes, né? Uma delas é o CIESP, para que a gente possa estar falando, olha, como que eu vou trabalhar uma indústria 4.0 sem internet? Já fez uma parceria? É possível fazer uma parceria com uma empresa que possa estar trazendo uma estrutura, sabe? Ou em vez de ser aérea, pode ser igual, existe outros subterrâneos em outros países. Nós que tem podemos somar, problemas. viu, Kleber? A ideia é que assim, a entidade pode somar. Nós temos condição de somar nesse processo. Por algum motivo, isso não está sendo olhado dessa forma. Né? Então, isso preocupa. Porque quando você fica 4 anos, 6 anos, 8 anos sem ser ouvido, sem poder somar, é aquilo que você falou, eu vou ser acionado em determinado momento e cobrado muitas vezes por soluções de problemas que poderiam ter sido evitados. E eu falo que quantidade não representa qualidade. Então, se a gente puder fazer menos, mas puder fazer bem feito, a gente vai sofrer menos e vai poder mostrar aquilo bem feito para todo mundo. Eu sou dessa opinião e infelizmente a gente não está tendo essa abertura. Não é? Agora, nós trabalhamos com 28 municípios, falamos muito mais especificamente de Botucatu, porque nossa regional fica instalada aqui. Né? As pessoas que participam ativamente na regional do CIESP, elas são de Botucatu. Né? Algumas até de umas cidades mais próximas, mas temos cidades muito longe. Então, a gente tem um contato mais distante com essas cidades, são municípios menores, uma estrutura menor do que a de Botucatu, por isso a gente sempre traz à tona Botucatu como referência, porque a gente sabe que até como modelo para essas cidades menores, Botucatu ele serve como modelo de inspiração. Dentro das gestões anteriores, municipais, nós participamos efetivamente da construção dos distritos. Obviamente que nós também não sabemos tudo e não podemos ajudar com tudo. E as falhas que existem em um distrito podem ser corrigidas para o próximo. Lições aprendidas, né? Nós participamos da idealização do Distrito Industrial 4, que é o que está aí à tona agora para ser lançado ou efetivado, né? Mas hoje a gente tem um distanciamento muito grande, a gente não tem conseguido participar muito. Estamos à disposição, né? A qualquer momento, estamos de porta aberta, podemos, né, contribuir naquilo que for possível e a gente espera que o industrial que seja instalado ou que vá se instalar nesse distrito sofra menos do que o industrial que se instalou no Distrito Industrial 3. Nós acreditamos que essa teria que ser a premissa básica, tá? Porque se for para que ele tenha a mesma dificuldade ou até maior, já nós estamos na contramão do desenvolvimento. Imagine você que, como a Patrícia citou, hoje a gente imagina que tudo que vai acontecer no Distrito Industrial 4 vai estar pendurado, entre aspas, na estrutura do Distrito Industrial 3. Energia, água, esgoto, enfim, tudo. Então a gente precisa discutir isso um pouco melhor. Antes de eu dar o terreno para o empresário começar a enxergar toda essa dificuldade no dia a dia dele, a gente poderia estar discutindo isso tudo antes. A gente acredita nisso. E também é bom fazer uma observação que nós estamos falando coisas aqui e que obviamente que se a gente estiver cometendo algum erro no sentido de um pré-julgamento, porque nós estamos também a voo cego, que chama, né? Nós estamos falando porque a gente não é ouvido e também nós não ouvimos, né? Nós caçamos informações, caçamos na mídia, caçamos ouvindo de um, de outro, porque não chega-se para a gente hoje a informação de via oficial. Então, talvez a gente possa estar até cometendo algum engano aqui, falando alguma coisa fora de um contexto que está ocorrendo, mas é simplesmente porque a gente não tem informação oficial. Se essa informação oficial tivesse chegado até nós estaríamos passando uma outra informação, talvez se ela existisse, né? Ou se ela existe. Algumas informações nos mostram claramente o quanto temos que evoluir. Né? Porque não dá para a gente imaginar discutir a indústria, o desenvolvimento, a geração de emprego, né? Trazer novas indústrias, né? Como o Leandro falou até no nosso bate-papo antes
da entrevista empresas âncoras, né, não só apenas empresas satélites, sendo que há 2 anos nós não tínhamos na internet. O mínimo de infraestrutura. Dentro de toda a tecnologia, a gente fala em cidades inteligentes, em colocar a internet em praças públicas para que as pessoas tenham acesso, mas a gente não dá o mínimo também de informação e de estrutura para que essas empresas. Por que falta essa participação maior? Eu não vejo que nós estamos carentes de lideranças empresariais para que possam discutir esses assuntos a fundo com quem realmente, vamos falar, é o dono da caneta, Patrícia. Mas por que esse assunto tem uma distância muito grande? Por que a indústria, o CIESP, a Fiesp, de uma maneira geral, não participa mais efetivamente de todas as esferas, no âmbito municipal, estadual e federal? Porque também é histórico nós ouvirmos falar, precisamos ter uma questão de tributo no país completamente diferente, e parece que isso não avança, fica no discurso e a gente não consegue avançar nada. Eu acho que eu posso começar até a responder, depois a Patrícia pode complementar. Vamos sair um pouquinho do nosso ambiente aqui, regional Botucatu, e vamos para o âmbito CIESP estadual. Hoje nós temos uma representatividade muito maior do que nós tínhamos há tempo atrás, com a presença do nosso presidente, né, na pessoa dele, do Paulo Scaff. A nível nacional, a nossa representação hoje é muito grande e muito efetiva, viu, Cleber? Eu posso te garantir, eu tenho vivido isso, porque acompanho de perto, como diretor que sou, o avanço que nós tivemos, principalmente dentro de um ambiente que muitas pessoas não avaliam, que é a Câmara. Não é? Ali as coisas acontecem. E hoje eu posso te garantir que nós temos uma pessoa que fica em Brasília, full time, fazendo essa transição de informação da entidade para o Congresso, do Congresso para a entidade. Levando as pautas, então, levando pauta, conversando diretamente com o interlocutor, conversando com os deputados, e nós temos ainda o presidente, que é o Paulo Scaff, fazendo a interligação direta com o presidente da República e com os ministros. Então, até com o presidente da Câmara também, o presidente do Senado. Então, este ambiente, ele mudou muito, ele é muito saudável hoje, e eu posso te garantir que coisas muito importantes já foram decididas dessa forma em prol da indústria. Nós temos um delay muito grande, né? A indústria brasileira, ela está muito aquém da indústria mundial, quando se trata de primeiro mundo e em países desenvolvidos. Nós estamos correndo atrás, né? E aqui no Brasil você esbarra em muitas dificuldades. Então, não é tão simples quanto parece. Então, se eu tiver uma interlocução mais próxima com o ministro Paulo Guedes, eu vou conseguir tudo. Não é tão simples assim. Então, nós temos hoje, pelo menos, conseguido dialogar. Isso foi um avanço muito grande da entidade como um todo, a nível nacional. E óbvio que a gente trabalha a indústria de São Paulo, mas, consequentemente, o assunto ele abrange toda a indústria nacional. Então, esse eu posso falar para você que está acontecendo. A nível estadual, como governo do estado, posso também te falar que nós já tivemos momentos melhores. Hoje nós temos ainda algumas dificuldades junto ao governo atual, mas também caminha, através de outras formas ou de outros contatos, também caminha. Não é? A gente tem visto que há uma dificuldade grande com o governo estadual em vários assuntos, não só na indústria. Né? Isso é claro e é explícito para todos. Né? Então, nós nos envolvemos, estamos dentro desse contexto geral da administração do governo do Estado. Então, buscando essa inspiração lá de cima, do governo federal, que abre as portas, que a Patrícia citou numa entrevista anterior que nós demos hoje, até que semana passada, ou retrasada, nós tivemos um encontro com o Paulo Guedes via videoconferência, né, com os também candidatos à diretoria, à presidência do CIESP estadual, e assim, um diálogo muito bacana. Ele nos ouve, ele sabe a nossa dor, hoje ele já sabe a nossa dor. Quando ele toma uma atitude lá, ele já sabe onde vai pegar. E se ele não sabe, ele pergunta e a gente informa. E é importante esse contato, só te acrescentando, porque ele coloca também as demandas dele, portanto, do diálogo, que nos ajuda a tomada de decisão. Então, as informações que ele passa também para nós ampliam o nosso poder de visão de tomada de decisão, porque na indústria a tomada de decisão ela é muito rápida, o time é diferente do que no comércio, do que no serviço.
Então, hoje a gente vê que o mundo mudou, a tomada de decisão tem que ser rápida porque a competitividade está batendo na nossa porta e gritando. Então, nós precisamos tomar ações muito rápidas. E essas informações e esse contato, esse diálogo, nos ajuda nessa visão mais holística do nosso negócio para nós darmos tomada de decisão. Se a gente tem que avançar naquele momento, se a gente tem que recuar naquele momento para manter as nossas portas abertas, geração de emprego, etc. E a via de mão dupla. Né? Quando falamos que a indústria tem demanda, a indústria precisa, né? O governo também tem. O governo também tem demanda com o industrial. Né? Preciso que a indústria me ajude com isso. Olha que peso que eu tenho para carregar aqui. Vamos falar da parte educacional, por exemplo, treinamento, mão de obra, cursos técnicos. Né? O governo tem lá uma dificuldade enorme. Ó, preciso qualificar pessoas, tal, a indústria. Então a gente tem como ter uma via de mão dupla, a indústria também colaborar em alguns aspectos. Então é aquela velha máxima da união, né, da iniciativa público-privada, funciona muito bem, né, Kleber? Se a gente virar as costas para isso, realmente a gente retrocede muito e o resultado realmente dificulta chegar. Então, trazendo tudo esse contexto, né, a nível nacional, estadual, para Botucatu, para a nossa cidade, para a nossa região como um todo, a gente sente falta desse diálogo. Nós estamos sentindo falta desse diálogo. Esse questionamento vem à mesa das nossas conversas com os empresários. Nós passamos para o nosso empresário que nós temos essa dificuldade, e que por vezes nós tentamos a aproximação, não conseguimos e infelizmente a gente também não tem a resposta. Eu me lembro bem que você começou a pergunta por quê, a gente não sabe o porquê. Nós estamos aqui abertos para conversar, para dialogar e para ajudar, para contribuir. Mas o porquê a gente também não tem, a gente não sabe. Esperamos que isso mude. Nós sabemos que toda a parte de gestão pública ela é muito complexa e envolve várias situações. Então nós esperamos que as coisas também vão melhorando, né, com o passar do tempo, que as coisas vão se acomodando. Nós vamos ter a Patrícia, que é uma pessoa nova à frente da entidade, traz ares novos, né, traz uma representação nova, uma representação feminina para a entidade. Isso eu acredito também que vai ajudar bastante nesse processo, vai facilitar com que as coisas aconteçam talvez de uma forma mais light, né, mais fluida, e aí a gente vai conseguir poder ajudar mais do que a gente está ajudando. Eu só queria acrescentar assim, que todas as demandas que os empresários, a indústria, ela tem, eu só posso falar porque eu estou aqui, faço parte também no distrito industrial, elas são atendidas, né? Mas assim, de forma, como a gente estava conversando, de forma individual. Né? E pontual. E pontual. Então, assim, eu acho que o que o Leandro está falando é no sentido assim, de tomar decisões de forma coletiva, porque nós temos pautas, assim, porque de repente a minha dor, ela pode ser uma dor futura de uma outra empresa, de um outro empresário. Então, assim, o Poder Público Municipal ele tem atendido, sim, né, todas as vezes, por exemplo, que eu precisei, que eu demandei, e sou muito grata, foi atendido. Né? Então, eu também preciso ressaltar isso. Porém, eu acho que a entidade, enquanto um coletivo, porque a entidade ela não vai pensar só na questão da representação individual, ela vai pensar num coletivo. Então, é nesse sentido desse coletivo que nós precisamos pensar para os próximos anos, para que no coletivo nós consigamos atingir um maior número de empresas, uma maior representatividade, um maior desenvolvimento, tá? Porque é aquela máxima, né? Sozinho eu posso até chegar mais rápido, mas juntos a gente pode chegar mais longe. Então é nesse sentido que a entidade ela sente essa necessidade de a gente chegar um pouco mais longe. Nós podemos chegar mais longe pensando nesse coletivo aí e essa abrangência. Posso complementar só uma coisa, Kleber? Também fazendo jus à realidade, nós como entidade nós temos cadeiras efetivas em várias pontas que trabalham desenvolvimento local e regional. Então nós temos cadeira dentro do Parque Tecnológico, nós temos uma cadeira no Condib hoje na Prefeitura, temos cadeiras nos comitês da parte ambiental, a APA, enfim, nós hoje conseguimos sim participar, mas nós gostaríamos de participar mais efetivamente junto ao poder público no que tange as decisões estratégicas para desenvolvimento. Né? Então, no que tange aquela decisão, olha, eu estou pensando em fazer isso, minha ideia é fazer isso, meu projeto é esse, ouvir, né, as pessoas para que as pessoas pontuem, e não para falar, não faça esse projeto, faça o que eu quero, não é isso. Mas olha, esse projeto,
as nossas observações são essas. Cabe acrescentar, melhorar, ajustar? Cabe, não cabe? A decisão não é nossa, mas pelo menos fomos ouvidos. Fazer parte do que não plano diretor. É isso que não está ocorrendo, e aí a gente acha que isso pode dificultar muito. Eu queria fazer um gancho também na situação que foi falada aqui de mão de obra, treinamento, qualificação. Acho bacana isso, né? Quando você fala num distrito industrial, você fala em trazer novas empresas, gerar emprego, blá, blá, blá. Então, assim, nós temos uma escola hoje, que é a escola do Senai, que faz a qualificação técnica de pessoas. Ela faz a qualificação técnica muito mais voltada para a demanda da região ou da cidade. Então, nós sabemos aqui quais são as nossas características, aquilo que a gente realmente consegue empregar, aonde mão de obra é necessário, ou qual é a característica da mão de obra, e o Senai traz os cursos específicos para esse tipo de coisa. O que é melhor para ela? Contratar uma pessoa que já tem experiência ou uma pessoa que nunca trabalhou. Né? A nível de resultado, ela vai pegar a pessoa que já trabalha, que já tem experiência, ela põe ela dentro da empresa, ela contrata, no outro dia ela sai jogando. É o jogador de futebol lá, ó, eu vou contratar um craque. Já está pronto. Já está pronto. No outro dia ele vai para a partida e ele já sai fazendo gol. Né? Então não é a base. Né? Treinar o jogador, qualificar a parte técnica dele, mostrar como é que se joga. Então nós temos isso dentro do nosso cenário. Então acaba acontecendo um problema crítico, que é aumento de demanda, falta de mão de obra qualificada, e aí começa, a gente brinca, nós temos uma frase nossa que a Patrícia usa bastante vezes, que é um pescar no aquário do outro. Né? Então, ao invés de eu ir pescar lá no alto mar ou no rio, onde a gente tem uma quantidade muito maior de condição, não, eu vou pegar no aquário dele, porque lá o peixe lá eu sei como está. E aquele peixe é bom, é o que vai me ajudar aqui. E aí começa uma disputa salarial muito ruim, sabe, um negócio chato, fica ruim para as empresas, uma acaba olhando torto para a outra. Além da oferta e demanda. É muito ruim. Como é que a gente pode mudar isso, Kleber? Talvez, olha só, uma ideia. Nós temos ideias. É o que eu estou falando. Quem vem nos procurar para falar, olha, que ideia vocês têm? Ninguém. Então eu vou aproveitar o teu canal, vou lançar uma ideia aqui. Por que a gente não cria na cidade? Porque se já existe, me perdoe mais uma vez, estou falando, pode ser que eu... Leandro, isso já existe, você está falando ao bairro. Mas eu procurei e não encontrei, tá? Por que não existe uma lei que os nossos vereadores lá não sentam, não conversam com a gente, criam uma lei, conversam com o prefeito, enfim, e dá algum tipo de isenção ou algum tipo de bonificação para a empresa que contrata o primeiro emprego. Pega aquele aluno lá do Senai, que está com 18, 19 anos, vou contratá-lo para a minha empresa. Eu vou ter um ganho com isso. Por quê? Porque a empresa vai ter um gasto, vai ter que treinar ele, vai ter que qualificar ele. Geralmente faz isso, demora 2, 3 anos. Quando ele está qualificado, vem o maiorzão, tu pesca no aquário. E aí a empresa começa de novo. A empresa menor, a empresa média, a empresa pequena. Ela sempre está começando e nunca está evoluindo. E ela nunca evolui porque a mão de obra vai embora. Ela vai para a empresa maior, que tem condição de pagar mais. E isso custa muito caro. Isso gente, custa muito o caro. treinamento foi a gente que deu. Então a gente precisa ter uma contrapartida. Não é? E qual seria essa contrapartida? Isso precisa ser estudado. O que pode ser feito? Vamos estudar. Aonde dá para mexer? O que pode ser feito? Que tipo de incentivo a prefeitura, o município pode dar para que a empresa contrate o profissional pela primeira vez? Até porque nós estamos num momento propício, porque com as mudanças da legislação trabalhista, essa flexibilização, nós estamos num momento propício para fazer Então é um isso. estudo que tem que ser feito, novamente, a 4, 8, 12 mãos, para que a gente possa evoluir, Kleber. Só que essa discussão eu não vejo. Eu vejo assim, ó, vamos gerar emprego, vamos trazer empresa, tá? E aí, como é que fica a mão de obra? Porque já é difícil, você fica ali se cercando. Ó, vou dar mais um vale para você alimentação, vou aumentar o teu vale alimentação, vou dar um plano na Unimed, meio a meio, para não perder funcionário. E nós temos uma base de jovem que vem chegando, que termina o colegial, que procura se qualificar, não sabe o que faz. Primeiro não sabe o que faz. Como é que eu faço para ir trabalhar na indústria? Como é que eu faço para conseguir meu primeiro emprego? Não sabe como faz. Por quê? Porque a indústria fica aí disputando quem já está no mercado. E eu vou te explicar, olha, contar aqui um testemunho para vocês recente, né, da importância e como nós podemos fazer. Houve a necessidade dentro do nosso segmento aeronáutico de formatarmos um curso específico de usinagem especial, porque a nossa mão de obra, a nossa especificidade é diferente de outras empresas. Então nós juntamos
SESI, principalmente o Senai, toda a parte consultiva do Senai, essas ideias aqui, e essa necessidade surgiu aqui em Botucatu e ela foi também compartilhada com São José dos Campos e Campinas, tá? E a semana passada foi lançado, nós conseguimos formatar, então juntou todos os empresários de Botucatu, São José e Campinas, junto com toda a parte dos diretores do Senai, toda a questão técnica, acadêmica do Senai, nós formatamos um novo curso. Então assim, eu fiquei responsável por 3 disciplinas, eu fazia isso de forma voluntária, lendo de madrugada, toda a parte pedagógica, por conta até da minha experiência também acadêmica. E a semana que vem, passada, foi lançado esse novo curso com mais de 900 horas, específico para o nosso segmento, que nós vamos ter indústria 4.0, ISO, soft skills dentro que nós da indústria trouxemos a necessidade para dentro do Senai de formar pessoas nesse segmento, com essas características. Então nós vamos começar a contratar, logicamente que esse curso é 2 anos, então a gente só tem essa demanda daqui 2 anos, para dentro das nossas empresas. Então nós temos condição de estar ofertando e oferecendo essa expertise para outras empresas, para o município, para a região, porque nós já temos um Senai forte. Nos últimos 10 anos, SESI e Senai aqui em Botucatu receberam milhões de investimentos, quase 100 milhões de investimento, então nós temos parceiros extremamente estratégicos e isso traz desenvolvimento, isso traz indústria, porque você tem colégios técnicos que vão formar boas mãos de obras para trabalhar nessas futuras empresas que vão vir. Isso é desenvolvimento. Quando a Patrícia fala que daqui 2 anos só vai poder contar com todos esses especialistas, parece que é muito tempo, mas a indústria trabalha dessa forma, né? É o curto, médio e longo prazo. 2 anos para a indústria, sem dúvida, é um curto prazo. Exatamente. Principalmente pelo retorno que isso vai trazer do investimento feito. E eu fiz questão de trazer esse assunto, né, dessa balança, principalmente, né, do trazer indústria, geração de emprego, as vocações que a gente tem, a mão de obra qualificada, porque é notória a consequência que a pandemia trouxe, né? Muitas indústrias tiveram que dispensar colaboradores, enfim, houve uma queda em diversas áreas, segmentos sofreram, mas esse ano parece que tem uma retomada. Claro que muito abaixo ainda do que todos nós gostaríamos, mas já é possível ver também que existe. Tanto que a semana passada, né, a própria STB lançou um programa de primeiro emprego. Sim. Nós divulgamos no 14 News, foi um boom de acessos, porque claro, o emprego sempre traz muito assunto, foi um boom de acessos no site, e eu queria ver de vocês isso. Qual é a projeção que vocês fazem? Se existe alguma expectativa, qual é essa expectativa também de retomada da economia, de melhora, porque, querendo ou não, muitas pessoas já trabalham com o pós-pandemia. Algumas pessoas estão atrasadas ainda, nós conversávamos isso antes até da entrevista. Né? Tem gente que ainda está se adequando à pandemia, enquanto outros já se preparam para esse momento pós-pandemia. A indústria é uma das poucas frentes de trabalho que parou, com exceção nesse momento, né, de readequação para cumprir os protocolos sanitários necessários, né, Leandro? Mas a indústria continua normalmente. O que vocês projetam agora em relação a essa retomada, já pensando também na passagem desse bastão, né, Leandro? E até falando em passagem de bastão, né, a vida é uma corrida, né, Cleber? Então todos nós estamos aí numa corrida. Uma corrida que tem que ser saudável, uma corrida que tem que ter, né, sempre o respeito, não pode um passar a perna no outro, derrubar o molequinho que está correndo na raia do lado, mas nós não podemos parar de correr e não podemos esquecer do nosso objetivo, a nossa meta principal. Quando você fala que tem pessoas que ainda estão pensando no que vão fazer na pandemia, é porque essas pessoas não estão muito preocupadas com essa corrida. Mas nós temos que olhar para a maioria que realmente já está se adequando. Né? Eu fiz participei esses dias de um evento do pessoal da UniBR, muito bacana, junto com o pessoal do NUC e tal, e assim, eu vejo o aluno, né, da faculdade desesperado, querendo ir ali, né, tracionando, como é que eu faço, eu quero, eu preciso e tal. Então nós temos esse pessoal, esse não vamos falar desse pessoal que está parado no tempo, mas tem um pessoal bacana que está correndo e eu acho que nós temos que focar aí. Né? Então, nós temos o que, Cleber? Devido à pandemia, nós temos uma demanda represada muito grande.
em todos os segmentos tem demanda represada, em todos. Nós temos uma normalização ainda da cadeia de alimentação de matéria-prima. Isso ainda está dificultando alguns segmentos da retomada por completo. Às vezes a pessoa já tem demanda, a indústria já tem demanda, já tem pedido, mas ainda falta matéria-prima, porque com a pandemia, a base que é a matéria-prima, né, as empresas que produzem a matéria-prima para as outras fazerem a transformação, essas empresas, quando elas tiram o pé, a retomada é muito demorada. Se você pegar o aço, a parte plástica, a resina, então isso é muito demorado para retomar. E aí quando começa a retomar também a demanda é maior, acaba faltando no mercado. Aí a gente tem o que? Elevação de preço. E aí você tem uma desregularização também do mercado, começa a ter preço abusivo. E aí o empresário também fala, não, nesse preço eu não vou comprar porque eu não consigo vender. Então você começa a ter de novo uma regulação do mercado que vai demorar um pouquinho. Até essa engrenagem se ajustar de novo. Ela vinha muito justinha, Desregulou. desregulou, e agora vai ter que regular de novo. Isso acontecendo, que eu acredito que aconteça aí no próximo ano e meio que a gente tem, metade de 21 e ano de 22, depois nós vamos ter demanda a grande, eu tenho visto assim, tá? Demanda a grande quantidade. E aí vai faltar mão de obra de novo. Nós vamos entrar nos apagões que nós já vivemos lá atrás. Então é apagão de mão de obra, é apagão de energia, falta de água. Nós somos privilegiados em Botucatu, recurso hídrico, né? Méritos ao nosso prefeito também, junto à Sabesp, todas as pessoas que estão participando da construção da represa. Nós sabemos que recurso hídrico, para nós, como Botucatu, estrategicamente, é um super atrativo para a indústria. Né? A indústria quer saber se na cidade onde ela vai, principalmente se ela usa a água dentro do seu processo, ainda mais, né? Mas ela quer saber, mas vou para lá, daí vai ter apagão, não vou ter água, não vou ter energia. Então isso já vem contribuir de forma positiva. E a gente tem um sinal amarelo aceso, já não é de hoje, Cleber, porque nós sabemos que vai ter apagão. Vai ter apagão de mão de obra, vai ter apagão de energia, nós vamos ter dificuldades e que precisam ser trabalhadas já. Não é quando você fala, ela acabou de citar, são 2 anos para treinar uma pessoa, qualificar para determinado segmento. Se eu não começar agora, quando a demanda chega, eu demoro 2 anos, aí eu não consigo atender. Então, nós precisamos trabalhar antecipado, a indústria trabalha antecipado. Só que está fazendo investimento hoje já em mão de obra para usar daqui 2 anos. Eu acho que surge uma boa ideia para começar essa discussão. Né? Não só através da entrevista, mas o Botucatu é privilegiado por isso, né? São vários veículos de comunicação que podem abrir esse espaço para que isso seja trazido, porque dentro de um planejamento estratégico, isso em qualquer segmento, muito mais difícil é você diagnosticar qual é o problema, para você poder corrigir uma possível falha. Vocês já têm esse diagnóstico, estão apresentando para todos nós, ó, nós vamos ter problema com mão de obra daqui a pouco. Por que não começar agora, então, a corrigir? Né? Para fazer essa parceria, em vez de caminharmos paralelamente, vamos colocar todo mundo na mesma raia, para conversar, para unificar o discurso, o debate, e, enfim, trazer todas essas expectativas, porque a gente fala hoje que a grande demanda da nossa sociedade é emprego. Na hora que abrir vaga de emprego, nós não vamos ter mão de obra. Quer dizer, né? Alguma coisa está errada aí, né, Cleber? Alguma coisa não bate. E é simplesmente essa questão que eu acabei de citar para você, que as empresas ficam trocando mão de obra entre si, não é? Então eu pego aquela mão de obra que já é qualificada e eu vou trocando. Uma hora a pessoa trabalha nessa empresa, uma hora ela está na outra, uma hora ela está naquela outra, por quê? Melhor proposta, ela tem que ir, óbvio. Ela também tem o seu objetivo, a sua meta de crescimento. E ela vai aonde ela é melhor remunerada, ela tem melhor estrutura para trabalhar. O maior, geralmente, tem melhor condição. O menor tem as suas dificuldades. E aí você tem que treinar essa pessoa que tem muita gente precisando de emprego, mas dessas pessoas, quantos estão realmente capacitados? E aí é uma outra nicho de demanda, também outras ideias, outras possibilidades também que a gente pode trabalhar. É assim, hoje dentro da nossa pirâmide, os jovens eles ocupam uma certa quantidade, mas também nós temos uma mão de obra ativa, só que está fora do mercado há muito tempo. Porque também trazer qualificação para quem está fora. Para quem está fora. No meu segmento, né, a gente sempre fala, no meu segmento, quanto mais cabelo branco, melhor, né? Com muito carinho, porque eu tenho os meus cabelinhos brancos aqui, que trabalham aqui comigo. Mas só precisamos também olhar para essa fatia, né, que é ativa, que
que já teve uma experiência ou que está fora do mercado. Então, também de propor qualificação para esse nicho, para que também nós possamos também estar empregando, porque vai ter demanda para todos, para a fatia jovem Isso. e para essa fatia que também precisa E olha o desenvolver. contrassenso, Kleber, bacana a gente pegar essa discussão e ir ilustrando, porque nós temos determinados momentos que nós abrimos cursos no Senai e não fecha a turma. Não fecha tudo. Nós não temos pessoas interessadas em se capacitar. Então, é um contrassenso muito maluco, isso é que você falou. Eu tenho vaga, eu tenho mão de obra, mas a mão de obra não se encaixa com a vaga, eu tenho curso, não tenho gente no curso. Então, precisa costurar tudo isso. Ter disponibilidade não significa ter qualificação. Exatamente. Eu acho que esse diagnóstico ele é Isso, fundamental. precisa da mão de obra É o marco zero. É. Né? Claro que eu não estou no ramo da indústria, mas parece ser muito lógica essa ideia de se colocar um marco zero para iniciar. Acho que nós provocamos uma discussão importante, né, que Deus queira que seja o início, né, de todo um processo, de um planejamento, para que daqui 2 anos, numa próxima entrevista nossa, a gente não fale, nossa, a gente tem tantas vagas abertas no mercado de trabalho e não temos mão de obra qualificada para poder atender isso. Eu vou além, Kleber. Em alguns momentos alguém tem que provocar, não é? Então assim, nós estamos de porta aberta aqui para conversar. De repente a prefeitura está lá de porta aberta para conversar. De repente o Senai ou outra escola técnica está de porta aberta para conversar. As faculdades. Então tem muita gente de porta aberta, só que ninguém toma a iniciativa de chamar para o café. Então eu vou deixar para a imprensa, de repente, essa incumbência de fazer um convite. Olha, nós vamos chamar para o café aqui. Perfeito. Uma pessoa desse segmento, ou dessa instituição, né, e vamos discutir esse assunto. E eu acho que aí a gente começa a construir. Talvez vocês, fazendo esse convite, não parta de nenhum, para não ter nenhuma disputa de ego, etc. e tal, e a gente consiga realmente avançar e construir. Esse acho que é o propósito. Perfeito. Construir. O 14 News está com o espaço aberto e eu não tenho dúvida que todos os outros veículos de comunicação também vão abrir espaço, até porque quando se trata do bem comum, né, não existe concorrência, não existe rivalidade, é tudo caminhando para o desenvolvimento, porque não adianta nada depois chegarmos lá na frente e falarmos, né, mais uma vez a indústria está fechada, né, ou o mercado de trabalho não tem a sua qualificação própria, e nós temos inúmeros assuntos. Né? Eu sou um fanático por esse bate-papo, porque quanto mais descontraído, principalmente com esses segmentos que nós abordamos e tratamos, a gente consegue travar realmente aquilo que é o ponto. Não adianta a gente ficar só divagando, né, Leandro? Pontos que não vão chegar ao denominador comum. Nós precisamos tratar aquilo que realmente importa, e tudo isso é exatamente para trazer a seguinte informação. Sempre se fala, precisamos trazer novas indústrias, abrir novas vagas no mercado de trabalho. Olha o que esse assunto, que parece ser tão simples e fácil, se transformou nessa entrevista, né? Com vários segmentos, várias vertentes bastante importantes. E tudo isso para falar que nós conversamos com a Patrícia e com o Leandro, né? O diretor titular do CIESP Regional de Botucatu, com a Patrícia, empresária aqui de Botucatu, há 14 anos instalada com a sua empresa aqui, a WF Estruturas e Sistemas, que encabeça essa nova chapa. As eleições acontecem na próxima segunda-feira, dia 5 de julho, aqui na sede do CIESP, Diretoria Regional de Botucatu. Todo mundo conhece, passando aqui na Marechal Rondon, em frente à Caia Irizar, está lá a sede do CIESP, Diretoria Regional de Botucatu. Leandro, obrigado pelo bate-papo, sei que foi longo, mas foi extremamente interessante. Muito obrigado por nos atender, e o 14 News sempre com espaço aberto para vocês. Muito obrigado, Kleber. A gente fica muito satisfeito em poder ter um bate-papo como esse. Nosso prazer em fazer parte da entidade é contribuir. Nós só podemos sair de lá satisfeito quando a gente fecha a porta e fala, hoje eu contribuí para alguma coisa. Esse é o nosso propósito maior, né? E, mais uma vez, só ressaltando, as nossas eleições na próxima segunda-feira, então das 9h30 até as 17 horas, os nossos associados, pedimos a todos que compareçam, exerçam lá o seu direito e o seu dever de associado, elegendo os nossos novos governantes, as nossas pessoas que vão darem aí as diretrizes para a nossa entidade. Agradecer vocês mais uma vez pela oportunidade, a Patrícia por estar nos recebendo aqui também na empresa dela, desejar boa sorte sempre para ela e para vocês também na empreitada de vocês aí. Obrigado. Patrícia, também muito obrigado, sei da correria, né? Obrigado por reservar esse espaço na sua agenda para atender a nossa equipe, a gente poder fazer esse bate-papo extremamente interessante, conclusivo também.
e o 14 News está sempre à disposição do CIESP. Eu E também da WF. Eu Obrigado. agradeço vocês, Leandro, a todos, pela oportunidade e privilégio de estar aqui um bate-papo com o peito aberto, falando de pautas importantes e realmente com o desafio de deixar um legado, deixar mais um tijolinho, né, para a construção de um CIESP forte, de uma indústria forte, de uma região forte. Muito obrigada. 14 News, a informação começa aqui.